Olá, cara Mater, seja bem-vinda ao meu, ao teu, ao nosso canal Mater Prima, canal onde nós falamos sobre a matéria-prima de que é feita essa nossa vida. Meus caros, hoje eu tenho uma pergunta muito importante para fazer. Você se considera evoluído? Você se preocupa com a evolução? Você considera que a humanidade tem involuído? Comente aí, pense, reflita. O que eu penso a respeito da evolução e se estamos ou não evoluindo? Bom, eu gosto sempre de partir da etimologia da palavra. A palavra evolução, ela tem uma etimologia muito curiosa que significa um desdobramento, um abrir. Antigamente dizia-se que é uma palavra relacionada ao desenrolar do pergaminho. Hoje em dia, já não temos mais pergaminhos, graças a Deus temos os livros. E, com base nisso, a sua etimologia tem uma relação profunda com abrir o livro. Então, nós vemos que evolução tem uma relação, inclusive, com saber ler este livro. Não basta abri-lo, não é verdade? Não basta desenrolar um pergaminho, pura e simplesmente, ou abrir um livro, pura e simplesmente. É preciso saber lê-lo. E esse desdobramento, essa abertura, esse desenrolar das coisas, que é em si aquilo que é a essência, né, que está atrelado à essência do que significa evolução. Ao observarmos essa etimologia, portanto, nós vemos que o desdobramento das coisas, o desenrolar das coisas, nos mostra um processo evolutivo. Se nós olhamos para as coisas, então, se nós olhamos do pergaminho ao livro, nós vemos que há, sim, um processo evolutivo acontecendo. Afinal, tecnologicamente, é inegável que evoluímos. É inegável que, desde a nossa era muito mais para o lado dos primatas, né, em que fazíamos ferramentas completamente rudimentares de pedras, até a nossa possibilidade hoje de uso de um laser, né, de um bisturi, de algo tão preciso, cada vez mais, inclusive de armas biológicas, e inclusive nucleares, né, bombas atômicas, coisas que mexem com átomos, com os núcleos. Tudo isso nos mostra como que há um processo evolutivo acontecendo, pelo menos no que concerne à matéria. Acho que isso é algo inquestionável. A grande questão é, e o ser humano? Ele estará evoluindo juntamente com tudo isso? É claro que essa é uma questão muito capciosa. A nossa tendência é generalizar uma resposta com base em coisa alguma. Com base no que vemos em jornal, ou o que achamos, ou o que conhecemos ao nosso redor, etc. Sendo que a resposta fatídica é não sabemos, né? Em termos de que são 8 bilhões de pessoas no planeta atualmente, fora as desencarnadas, não é verdade? E as ainda vindouras. O que significa que eu não tenho onipresença, onisciência, a ponto de saber se 8 bilhões de pessoas estão evoluindo ou não, porque eu não conheço os seus corações. Eu não conheço as suas mentes. Mas se nós olhamos para um processo humanitário, humanizatório, em termos de construção da civilização e daquilo que nós chamamos homem com H maiúsculo, incluindo mulheres, portanto, homens e mulheres. Quando nós olhamos, então, para a humanidade como um todo, nós podemos ver, com base inclusive em estudos e em grandes filósofos como José Ortega y Gasset, que fez um livro chamado A Rebelião das Massas, aconselho que conheçam, nós podemos ver como que ele vai dar uma bronca muito bem dada em nós, dizendo, né, que nós achamos que as coisas estão garantidas e que essa evolução toda estrutural e mesmo psicológica do ser humano, ela está dada. Ela é uma garantia das gerações futuras, quando na verdade não há garantia alguma, porque foi um processo, porque o ser evoluído que hoje conhecemos como sendo evolução, como sendo o cume de um processo evolutivo, que é o que vivemos. Então, isso é um processo contínuo e que, portanto, não foi dado desde sempre. E se nós olhamos em termos de leis, né, se nós vamos para a questão, então, moral,
Terá o homem evoluído moralmente? Em termos legais, nós podemos observar que sim. Ora, vejam, é sabido que o cume, o ápice, o topo, né, o mais alto grau que se chegou em termos de cultura, foi onde? Foi na Grécia. Tá? A cultura grega, é que a greco-romana é que será importante, mas chegaremos em Roma, né? Primeiro Grécia. A cultura grega, em termos de filosofia, ela foi um ápice ali atingido em termos de possibilidade de compreensão do filosófico. Tanto que, quer queiramos, quer não, nós somos platônicos e aristotélicos. Mesmo Aristóteles, ele é o pai da informática, né? Não sei se sabem disso, mas sem Aristóteles não seria possível toda a lógica computacional que hoje existe. Ele é o pai da informática em muitos aspectos, porque justamente através do seu estudo Organon, que eu também gravo no meu outro canal, ele fala do silogismo, e essa lógica do silogismo, né, o trabalho dele com a lógica propriamente, e com as figuras que têm relação com essa lógica através do silogismo, né, das questões A e B e C, se A está para B e C está para B, então A está para C, enfim, toda a lógica que permeia a questão das figuras e do silogismo como um todo, isso tem uma relação profunda com a área computacional. Então, o nosso inconsciente e o nosso dia a dia, ele é platônico e aristotélico, quer queiramos, quer não, e portanto ele é também socrático, claro, né? Nós, inclusive, muitas vezes, querendo fazer uso da dialética socrática, né, de tese, antítese e síntese, nos esgueiramos por caminhos nem um pouco saudáveis, né? Deformamos isso aí num jogo barato e fácil, quando, na verdade, os questionamentos socráticos não eram nem fáceis nem baratos. Mas, enfim, essa é uma outra discussão. A grande questão é, em termos de ápice cultural, filosófico, lá foi, né, na Grécia, foi onde reinou isso. Assim como o que vem em seguida, e é claro, eu não estou querendo dizer que os outros países e culturas não fossem culturas por si evoluídas, etc. Não é sobre isso, estou falando sobre um ápice que engloba o inconsciente coletivo de uma forma inegável. Principalmente em questão do Ocidente, mas mesmo no Oriente, tá? O Oriente já não foge mais disso. Cada vez mais se torna impossível fugir disso. Mas toda a construção do Ocidente, que é o que temos de mais atual, e, portanto, não é necessariamente o que temos de mais tradicional em termos de longa data, mas o que temos de ápice atual, se dá, tem uma base, tem uma fundamentação na cultura greco-romana, principalmente na cultura grega. Me perdoem. O que advém de Roma, né, que falamos tanto greco-romana? As leis. Então, como hoje a nossa lei, todo o nosso tribunal, toda a nossa justiça está codificada, como nós compreendemos a justiça e como nós lidamos com ela, né? O nosso comportamento em relação a moral e leis, regras, é romano. E, portanto, o seu assentamento, né, o nosso inconsciente coletivo, ele é pautado nas coisas greco-romanas enquanto um assentamento de um adubo substancial, de uma terra, inclusive substancial, para que as coisas possam crescer, para que as coisas, humanamente falando, possam se dar. Então, toda a nossa cultura, e aí quando eu digo nossa, eu me refiro particularmente, em especial ao Ocidente, tá? Que quando falo, mas como eu disse, o Oriente não foge disso também, eles apenas estão em uma transformação também, mas aqui isso é muito mais visível, né? Nós temos, quer queiramos, quer não, um inconsciente greco-romano, um inconsciente platônico, aristotélico e mesmo uma ciência platônica e aristotélica, especialmente aristotélica, como dito.
Então, somos filhos, né, de uma cultura e da lei greco-romana de tal forma que é inescapável para nós isso. E por que é importante notarmos isso? É importante notarmos porque se nós reconhecemos um ápice a ponto de justamente o nosso tempo ser norteado e ser amparado, sobretudo, não só norteado, mas sobretudo amparado, por essas duas civilizações em especial, esses dois impérios, né? Tudo bem, Roma foi império, Grécia aí tem suas outras características, né? Foi passando desde Pérsia também, o Egito, aí chegou na Grécia e aí passou para Roma, mas esses dois últimos polos em específico, que são Grécia e Roma, chamá-los-ei de impérios, porque imperam de fato no nosso inconsciente, tá? Sendo eles, então, reconhecidos como esse imperativo, esse império, esse imperativo, para que tenhamos minimamente de uma ciência comum humana ordinária, ou seja, do dia a dia, do odierno. Quando compreendemos isso, passamos por uma camada que somos obrigados a reconhecer, portanto, que houve um caminhar desde os homens das ditas cavernas até aquele ponto. Se antes as coisas tinham uma determinada organização cultural de outras culturas, como por exemplo o Egito, tinham uma determinada organização, mas ela ainda não era apurada e clara o suficiente, ela ainda não era tão demarcada e tão ciente como em Roma, por exemplo, as leis, né, e a moral romana. Ora, quando nós observamos então que desde sempre tem sido uma caminhada de uma organização cada vez mais clara, cada vez mais pautada em regras que compreendemos e temos clareza e cada vez mais entendemos inclusive o que é certo e errado. Vejam, até pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, na época de Da Vinci escreveu, e ele de fato escreveu, tá, de punho, uma carta que era a respeito de etiqueta, por assim dizer, em relação a uma corte, em que ele diz nessa etiqueta que não era para as pessoas se matarem na mesa, se esfaquearem. Mas caso acontecesse, era necessário que se atentasse para que não espirrasse sangue na comida e nos demais, e que se retirasse rápido aquele corpo da mesa e logo preenchesse o local vago, o lugar, né, a cadeira vaga, com aqueles que estavam na lista de espera. Então vejam, se na época de Da Vinci, que não é muito longe de nós, se na época dele, né, Renascença, era necessário fazer uma recomendação de etiqueta, que não era uma lei, não era uma regra moral a ponto de você será condenado por isso, mas uma regra de etiqueta de bons costumes, né? Incentivando bons costumes, de que não era para as pessoas se matarem na mesa de jantar. Isso nos mostra que, de alguma forma, o nosso ganho de ciência do certo e errado tem sido aprimorado. Qual é a problemática em meio a tudo isso? A problemática é que, quanto mais ciência nós ganhamos do certo e do errado, maior a ciência também, então, de que quando fazemos errado, estamos fazendo muito errado, ou seja, estamos sendo cada vez mais cruéis. A crueldade, a noção da crueldade, vai aparecendo cada vez mais. E ainda que antigamente as mortes fossem, inclusive, mais sofridas, né, em termos de as pessoas eram devoradas por leões e tinha público para isso, eram queimadas em fogueiras e tinha público para isso, até hoje são enforcadas ou apedrejadas e há público para isso. Enfim, havia crucifixão e havia público para isso, empalamento e muitos outros tipos de morte, né? Que ainda hoje temos, inclusive, é possível ter pena de morte em certos países, e infelizmente, sou completamente contra, sou a favor de
condenação eterna, né? Prende e taca-lhe uma perpétua. Matar, não. Ninguém tem direito sobre a vida. Mas, de toda maneira, ainda hoje esse espetáculo acontece. Mas cada vez mais compreendemos que tirar uma vida é algo cruel. E se antes, né, as pessoas se reuniam para ver justamente outras pessoas sendo martirizadas, sacrificadas, é claro que hoje nós também temos rodas e rodas para vermos as pessoas sendo canceladas, né, azucrinadas e bofeteadas, e, enfim, ainda há pelourinhos por aí, pessoas que são presas a postes e flageladas até a morte. Infelizmente isso existe. Mas, como dito, ainda que exista a pena de morte em alguns países, ainda que a pena de morte venha pela mão de pessoas que se julgam justiceiras, etc., né, vingadores e nananã, essas palhaçadas aí, ainda assim, cada vez mais, também uma outra parte da população, e grande parte da população, toma conhecimento de que isso é errado, muito errado, e há consequências. Podemos falar sobre não ser uma consequência, então, grave o suficiente para penalizar aqueles que cometem um ato desse? Podemos advogar a favor ou contra, né, a punição daqueles que se julgam justiçando alguma coisa. Mas fato é que, cada vez mais, temos responsabilidade sobre aquilo que fazemos. E entendemos, inclusive, que a nossa justiça é débil, é falha, é parca quanto é fraca quanto à aplicação da pena, inclusive. Condena-se a 200 e poucos anos um criminoso, mas ele só fica no máximo 30, no máximo 40. E aí podemos falar, né? Então, poxa, por que não se aplica a pena por completo? Por que não há uma perpétua, por exemplo? Não é? Por que há abrandamento de pena e toda essa coisa, né? Ai, saiu por bom comportamento. Horas, é o mínimo. Ter um bom comportamento dentro de uma cadeia é o mínimo. Não se deveria sair por conta de se fazer o mínimo. Mas, enfim, são questões que nós podemos debater, justamente. Ainda assim, fato é que, cada vez mais, socialmente, nós entendemos. Podemos não concordar, podemos não aplicar, mas compreendemos cada vez mais, temos ciência cada vez mais de que o certo é certo e o errado é errado. Até pouco tempo atrás, se nós pegamos os próprios programas de TV aberta, etc., né? Filmes, o tanto de coisas. Ainda hoje eu via Nelson Rodrigues, né? Tem uma parte em que ele, pelo menos do que foi, eu estava vendo uma chamada, né? Um trecho do Engraçadinha, que foi um programa, um seriado, justamente baseado na obra de Nelson Rodrigues, né? E logo no primeiro episódio, eu fiquei embasbacada com isso, que o cara fala, né? Um dos caras lá, interpretado pelo Bete Faria, diz sobre a Engraçadinha que ela merecia um crime sexual. Se eu não me equivoco, eram essas as palavras. Que essa merecia um crime sexual. Vejam, gente, isso é incabível. É claro, se nós falamos da licença poética em termos de escrever uma dramaturgia como Nelson escrevia, em se colocar o cru da vida e colocar justamente os homens falam absurdidades dessas, vamos colocar na dramaturgia para mostrar a vida, né, a tal vida da burguesia, né, o teatro burguês que mostra a própria vida do burgo, né? Então, se nós temos essa licença poética, entendemos o porquê fazer uso de uma frase dessa. Mas, ao mesmo tempo, hoje temos noção do peso de uma frase dessa, a ponto de que mesmo com uma licença poética de você transcrever a vida tal qual ela é, como Nelson gostava de dizer, né? A vida como ela é e tal, ainda assim, pensaríamos duas vezes antes de escrever uma tal frase.
de que uma mulher merece um crime sexual. Horas, até pouco tempo atrás, nós não víamos isso com o mesmo peso. E aí é isso, não é uma questão de censurar ou não poder dizer esse tipo de coisa em termos dramatúrgicos. Vejam bem, na vida não se pode dizer esse tipo de coisa, né? Não se deveria poder dizer esse tipo de absurdidade. Não deveríamos dizer isso. Mas, em termos dramatúrgicos, podemos discutir a liberdade dramatúrgica para colocar a vida tal qual ela é, inclusive em crítica em relação a isso. Mas, fato é que, antes, não havia uma reflexão sobre como uma frase dessa é absurda. Com certeza, quem assistiu esse seriado lá nos anos 90 passou batido. Talvez tenham até dado uma risadinha, como se fosse uma piada muito engraçadinha. Ai, que engraçadinha. Talvez muitos homens tenham concordado. Merecia mesmo. Hoje em dia, tenho certeza que já vários homens, ao ouvirem algo assim, no mínimo arregalariam os olhos, do tipo, do que você está falando? Você está falando que você está se acusando, né? Que você quer cometer um crime? Como é que se diz isso em alta voz, né? Em que uma mulher merece passar por um crime. É algo tão absurdo, mas que poucos anos atrás não tínhamos noção desse absurdo. Não quer dizer que todos nós, 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, tenhamos noção do absurdo que é dizer isso. Podemos dizer que, isso justamente é uma reflexão burguesa, né, da pequena parcela da humanidade que estuda para isso, etc, etc, porque o favelado não está nem aí, mas deveria estar aí. Porque ignorância não é uma bênção. E viver igual bicho de mato, coisa que nem favelado não vive, não é sinônimo de algo humano em si mesmo. Todos nós deveríamos querer caminhar e conhecer, refletir e mudar. Não quer dizer que o dinheiro vai trazer essa diferença, ou mesmo a classe social vai trazer a diferença de se entender isso ou não, em termos de se viver essa reflexão. Mas compreendemos como um todo social, cada vez mais, e eu já conheci muitas pessoas que realmente são uma camada muito mais simplória da humanidade, que tem uma noção muito melhor dessas coisas, né? Da gravidade da vida e da violência da vida, do que justamente muita galera universitária por aí. Então, nem sempre, às vezes a gente acha que essas reflexões são muito universitárias, nem sempre. Porque eu já conversei, e muito, com muita galera terceirizada, que já passou fome na vida, que veio lá do Nordeste, etc., que já passou fome, passou perrengue. Já conversei com muita trans que saiu da rua, de prostituição e tudo mais, conseguiu um emprego digno sobre a vida. E são pessoas que muitas vezes têm reflexões sobre a vida, sobre todas essas coisas aqui faladas, né, de uma maneira muito mais intrínseca ao seu movimento de vida em si, do que outros que intelectualmente almejam isso, mas muitas vezes não conseguem dar um passo, porque de fato não entram em contato vivencial com isso. E, portanto, por isso não podemos julgar, né? Nós ficamos etiquetando as coisas, mas a verdade é que nós não podemos julgar. E a verdade é que também muitas mulheres sofrem de violência. E isso não depende de classe. Restringir certas conversas, restringir certos debates, só porque supostamente o favelado não está preocupado, a sua única preocupação é sobrevivência, ele não é bicho para estar preocupado só com a sobrevivência.
Eu não parto desse pressuposto, de que as pessoas são animais para estarem preocupadas apenas com a sua sobrevivência. Eu sei que elas são seres humanos e que, portanto, elas estão preocupadas com a vida em si mesma, enquanto se preocupam em sobreviver também. Mas não é como se, ao sobreviver, não tivessem capacidade de raciocínio e de reflexão por elas mesmas. Eu não tiro o ser humano por baixo, tá? Eu. E temo aquele que assim faz. Acho de uma soberba assim, digna de ser encapsulada e estudada. Mas enfim, tudo isso para dizer que refletir sobre essas coisas é importante. E nós observarmos que, quer queiramos, quer não, desde a favela até o riquinho, todo mundo está vivendo um único inconsciente coletivo. Conseguirmos assumir isso e enxergar isso enquanto, no mínimo, nação ou enquanto um pequeno coletivo que seja de cidadela, né? Mas ainda assim, entendendo que é um só inconsciente coletivo que nos permeia e nos completa, que nos leva a essas experiências enquanto homens. Quando nós entendemos isso e, portanto, entendemos também que a lei é para todos, não importa se você nasceu na miséria ou no bem bom. Supostamente, podemos falar de uma aplicabilidade diferente na hora do vamos ver. Darmos preferências para quem lava, né, com muito dinheirinho à nossa mão, etc. Mas verdade é que a lei é para todos. Por isso que ela tem uma faixa nos olhos, porque ela deveria servir a todos, não importando quem. Então, a justiça é algo que concerne a todos e sob um manto, né? O manto da justiça é um manto que engloba todos nós, que abarca todos nós independentemente da classe a que pertençamos. E, portanto, todos nós passamos por uma evolução, sim, moral e de leis, de regras. É um fato que hoje a nossa sociedade ela é muito mais bem organizada e ela tendo uma moral ou uma ciência moral, uma ciência das coisas certas e erradas muito maior do que os de antigamente. Gente, basta estudar um pouco de história, um pouquinho só, né? Podemos falar que antes tinha os escravizados e hoje ainda tem pessoas em trabalhos análogos à escravidão. Sim, não é sobre ser perfeito. E é isso que nós nos confundimos, né? É aí que o tapete é puxado sob os nossos pés. Não é sobre ser perfeito. É sobre evoluir. E evoluir não é sobre alcançar uma determinada perfeição como um cheguei, evoluí, puf! Que maravilha, sou evoluído. Pronto, pode me etiquetar, tatua na cabeça, né? Evoluído. Pronto, posso sentar e rir, como o Buda fez. Eu rio e pronto, vou virar um pontinho de luz, oh meu Deus. Não, essa não é a vida não. Sinto muito, né? Com todo respeito aos budistas, isso não é a vida. Esse não é o propósito. Não é assim. A vivência do caminho é constante. A evolução não é um ponto onde se chega, mas é um caminho que se faz. E por isso que nós podemos até viver momentos de pessoa evoluída, por assim dizer, de cume, de ápice da nossa vivência. Mas a evolução, nós estamos evoluindo todo o tempo. E todos nós fazemos parte disso. Agora, é claro, tem as exceções. Como dito, quanto mais é dado, mais é cobrado. E como dito, quanto mais vamos tomando ciência do bem e do mal, mais podemos também ser cruéis. Cruéis. Simplesmente cruéis. Então, ainda que um homem mau pudesse existir desde Era das Cavernas,
Os requintes de crueldade vão se tornando cada vez mais aprimorados. Cada vez mais o ser humano se torna mal simplesmente por ser mal. E isso assusta muito. Porque a crueldade pela crueldade é algo que nós nem sequer conseguimos aceitar. É difícil de concebermos isso de maneira... Ah, tá bom. E já tá, né? Deixa estar. Para nós isso é muito inconcebível. É algo muito fora justamente da nossa realidade quando nós não somos maus. Né? Quando a questão do bem e do mal nos é inerente, enquanto uma reflexão, enquanto uma ponderação, enquanto uma preocupação. E isso é tão inerente que na educação dos filhos se vê isso. Não é porque a pessoa está lá na favela e ela não leu Platão, Aristóteles e ela não sabe nada de nenhum filósofo, que ela não sabe educar o seu filho, que uma senhora que lá more não saiba educar o seu filho para aquilo que é certo e aquilo que é errado. Porque a evolução e o processo evolutivo, ele justamente vai sendo apreendido e permanecendo como que no nosso inconsciente coletivo. Isso vai sendo passado. Essa é a tradição, vai sendo passado. Nós vamos aprendendo uns com os outros e o nosso desconfiômetro vai ampliando, vai sendo refinado. Não quer dizer que seja perfeito. Não quer dizer que seja como eu no meu sonho, na minha imaginação fantástica, gostaria que fosse o mundo, né? O mundo de Bob, perfeito. Oh, meu Deus, se assim não for, então estamos fadados ao fracasso. Menos, né? Agora, fato é que, em termos humanos, então vimos, cientificamente não há o que dizer, estamos evoluindo, isso é algo bem óbvio. Em termos morais e de justiça, também estamos evoluindo. Porque nos organizamos de maneira cada vez melhor. E querendo ou não, fome, miséria tem diminuído com o tempo. Podemos falar mal o quanto for de capitalismo. O fato é que a fome, a miséria, a questão da pobreza tem diminuído no decorrer do tempo. E a nossa noção de bem e mal tem sido lapidada. Tem sido cada vez mais clarificada. Não quer dizer que as pessoas escolham o bem, mas quer dizer que a nossa ciência se torna mais refinada e, portanto, nós nos tornamos cada vez mais responsáveis pelas escolhas que fazemos. E de geração em geração isso vai mudando muito palpavelmente. É como eu disse, antes não tínhamos noção da gravidade de certas coisas. Antigamente, de domingo, tinha um monte de mulher pelada em programa de televisão. A gente reclama, tem muita gente que reclama hoje, né? Ai, Anitta e funk, blá, blá, blá. Gente, geração passada assistia mulheres peladas com biquíni desse tamaninho na TV de domingo, no dia do Senhor, né? Para aqueles bem tradicionais, e achava tudo ótimo, beleza. Não se tinha... Ninguém tinha crise existencial porque, oh meu Deus, há mulheres peladas em rede televisiva de domingo. Nós não compreendíamos e ainda é isso. Aos poucos vamos compreendendo como certas coisas são absurdas, como certas coisas são só erradas. E essa é a pegada, né? A pegadinha. Ganhar ciência sobre as coisas significa fazermos escolha entre, justamente, fazermos o bem, o certo, o bom e o mal, o cruel. Estarmos na evolução não significa sermos evoluídos. Estarmos evoluindo não significa que, particularmente, eu seja um ser evoluído.
o processo coletivo como um todo, ele não se traduz ipsis literis como igual ao processo individual de cada um, ainda que eles tenham uma correlação, é claro. Quando nós passamos por uma camada ainda mais elevada espiritual para quem acredita, eu, por exemplo, qual é a base que eu tomo se for para bater um martelo de há mais seres evoluídos ou involuídos? E falaremos ainda do que é uma evolução. O que é uma evolução, né? Eu bato o martelo de que há mais seres evoluídos. Por quê? Porque é arquetípico que 1/3 apenas cai, 1/3 dos anjos, ou seja, o mal arquetipicamente, necessariamente, é em menor número. Ele faz mais barulho, com toda certeza. Ele, tendo um grito imperativo muitas vezes mais alto do que o Senhor, que é uma brisa, com certeza. Ele faz um marketing assim, ó. O pessoal adora falar que advogado tem relação com o diabo, mas marketing, falar para vocês. Tem um cara que é marqueteiro, é o cara lá de baixo. O cão sabe fazer marketing, sabe vender o seu lobo em pele de cordeiro. E como sabe? E sabe vender o terror. É um lobo só, mas sabe vender um terror assim, como se ele fosse capaz de matar todas as ovelhas e pegar todas as ovelhas. Ele está dominando tudo, tudo é dele. E eu tenho muito tenho muito receio quando as pessoas vêm com esse papo de justamente tá tudo evoluindo, tá tudo ruim. Se a gente fica assistindo, baseando a nossa vida em true crime, e eu adoro true crime, tá? Casos reais de crime, né? Se nós baseamos a nossa vida, entregamos a nossa vida a jornais, se nós entregamos a nossa vida a influencers da vida, e, enfim, o que quer que nos entregue uma visão que é particular, mas como se fosse geral, como se fosse uma verdade absoluta, horas. Então, realmente, tenderemos a achar que... Eu que assisto muitos casos reais, de violência, vejo muito sobre feminicídio, inclusive, muitos casos de feminicídio. Então, eu tenho o direito de sair por aí falando que nenhum homem presta. Porque, afinal, o que eu vejo é que tem muitos homens aí matando mulher simplesmente por mulher ser mulher. Porque não pode separar, porque não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, ela não pode respirar, que daí ele sufoca. Gente, são uns crimes banais, assim, que é estarrecedor. É estarrecedor, né? Os crimes de feminicídio são, assim, estarrecedores. Enfim... Eu poderia me julgar no direito de falar, então, nenhum homem presta, veja só. Tá piorando. E talvez realmente esteja, porque é isso. A questão é, mais responsabilidade é dada àqueles que mais sabem. E mesmo que a gente não saiba, mesmo que sejamos reféns ainda do nosso inconsciente e das nossas reações e dos nossos instintos e passionalidades, haverá consequência. E nós agimos de acordo com a nossa cultura, com aqueles meios que nós dispomos. E é claro, o que antes era algo banal, hoje é uma calamidade. O que antes matar mulher era nada, porque a sua vida nada valia, antes, matar pretos nada era, porque nem alma tinham, supostamente, cada vez mais se torna algo grotesco, porque nós vemos que, uma vida é uma vida. E você não pode tirá-la pura e simplesmente por conta de uma cor, de uma raça, de um gênero. Então, ganhar ciência sobre a vida é algo que traz sofrimento. Muitas pessoas não sabem lidar com isso. E sofrem muito por conta disso. Porque não sabem lidar com o fato de que no mundo, há aflições, há sofrimentos. Agora, se nós olhamos espiritualmente, então,
Quando vemos que, ainda que a aplicabilidade não seja perfeita, ainda assim evoluímos em termos gerais, tanto científicos, de técnicas, coisas, matéria, quanto morais, quando nós observamos espiritualmente, aí eu passo a ter certeza de que estamos em um processo de evolução de fato. Antes não tínhamos o Cristo. O Cristo veio no ápice dos tempos, na plenitude dos tempos. Isso quer dizer que teve uma baixa anterior. E isso quer dizer também que passaremos, se teve a plenitude que é o pico, do pico só rola a descida, não é verdade? Mas essa descida não quer dizer que seja involução necessariamente. Quanto mais temos a possibilidade de conhecer espiritualmente, psicologicamente, a nossa evolução, a nós mesmos, e cada vez mais compreendemos o ser humano de uma maneira, tem aí os neurocientistas, os psicólogos, os psiquiatras que estão todos nessa jornada justamente de conhecer o ser humano na sua alma, no seu íntimo. Cada vez mais, então, e conhecê-lo no seu íntimo, na sua alma, Não só de psique, mas os neurônios, eu digo, cito os neurocientistas, porque é isso, É uma busca pelo entendimento minucioso do ser humano, das suas escolhas, dos seus hábitos, etc., dos seus vícios, das suas questões, então, de tal maneira que é uma busca que nós fazemos e que nos mostra justamente que cada vez mais queremos saber. Ah, mas a maioria não quer. Quem disse, cara pálida? Você conhece a maioria para saber que a maioria não quer? É isso que me enfurece nas redes sociais. Parte-se de um pressuposto, eu não sei se a maioria quer ou não quer. Eu parto de um pressuposto arquetípico para pautar aquilo que falo e que acredito. De que 2/3 querem evoluir e estão evoluindo. 1/3 irá involuir. Ou a maioria, sim, evolui. Não quer dizer que seja uma maioria perfeita. Não quer dizer que a evolução seja já, agora, puf, aqui. Oh, somos seres de luz. Isso é bobagem. Isso aí é cair em papo de coach, é cair em papo de guru, de culto. É cair em proselitismo de gente que está mal da cabeça, que não entendeu o que é evolução. Vejam, como víamos, evoluir é um desabrochar, é um abrir o livro, folhear este livro, porque não basta simplesmente abrir, eu tenho que folheá-lo. É um movimento contínuo. O desabrochar de uma flor, o desabrochar de uma planta é contínuo. Não tem uma flor que desabrocha e fica lá perenemente estática, desabrochada para sempre. Não existe isto. O que nos mostra que existem pontos e momentos em que eu posso dizer que eu vivo enquanto um evoluído. E que naquele momento eu sou evoluído porque eu estou no meu ápice. No meu ápice. Ah, para o outro não é. Problema do outro. O outro que se lasque com a opinião dele. Dane-se. A opinião dele não interfere no fato de que a minha flor, a minha rosa, a minha orquídea, o meu lírio está desabrochado. Quer ele queira, quer não. Ele pode ter raiva, ele pode querer matar, ele pode querer, então, podar, fazer de tudo para minar aquela flor que brotou em mim,
Aquele meu momento de flor, que inclusive tem relação com Buda também, né? Ele olha para a flor e ri. Então, este momento de desabrochar, este momento, ele não é um ponto onde se chega. Por isso que há que ultrapassar Buda. Se você encontrar Buda, mate Buda, porque há que se ultrapassar. Porque qual é o verdadeiro caminho? O dos caminhantes. Quem eram os caminhantes? Os de Cristo. Então, é arquetípico. Toda a mudança de paradigma, ela é toda arquetípica para que cheguemos a um cume, a um topo, e tenhamos uma compreensão de que esse cume, esse topo que se chega, ele não é estático. É como o próprio pulsar do coração. Tutu, tutu, tutu. Cada vez que estamos no cume é a plenitude do tempo em que estamos junto de Deus, em que somos uma flor desabrochada, em que rimos e somos iluminados e somos o evoluído, ou um evoluído. Mas há também os momentos de baixa. Horas. E a saber lidar com esses altos e baixos é que é de fato o processo evolutivo enquanto um todo. Pelo menos por agora. Porque o nosso processo evolutivo tem relação com tempo e espaço. Horas. Ele não acontece num tempo divino, kairótico, de uma presença total. O tempo kairótico de total presença do aqui e agora, ele é o momento de desabrochar. É o momento que eu abro o livro e consigo ler, entendo as letras, pronuncio as palavras. É o momento em que minha flor desabrocha e exala o seu perfume. Esse momento é o do cume. Mas ele não dura o tempo inteiro. E por isso que existe, inclusive, a promessa da eternidade. Essa é a promessa. Por isso que a eternidade, né, é uma promessa. Não é uma vivência desde já. Porque, justamente, chegaremos numa vivência em que isso será duradouro. Hoje não é. Hoje é um processo. Hoje é um abrir e fechar. Como na história de Momô e o Senhor do Tempo, em que ela vê as flores abrindo e fechando, nascendo e fenecendo. E é claro, quando realmente chegamos em um determinado... E aí entramos numa questão apenas de crença mesmo, né? Mas para citar, quando encontramos o Cristo e quando chegamos numa questão perene da crença, essa flor não mais fenece. Ela perdura, porém ela não perdura sempre aberta, justamente, né? É como o livro, ela tem desdobramentos, tem outras folhas. Então, é como se fosse uma florescência contínua. Você não pode se prender a uma flor. Tem que continuar semeando para que outras nasçam. Você passa a viver para o desabrochar de várias flores. Enfim, já não tem o abrir e fechar de uma só. E ela morrer. O livro não se fecha. A história não finda. Ela continua, mas muda a página. Surgem outros desdobramentos, outras aberturas. Nós nascemos embotados. E aí, para finalizar, né, falar sobre a involução. E os involuídos? Tem quem involua. Tem quem involua. Tem. Infelizmente ou felizmente, está nas mãos de Deus, não é mesmo? E também uma escolha nossa, consequentemente. Para quem crê, aos involuídos. Fato, tá? É possível evoluir. Se evolução é um desabrochar, e veja, quando nós nascemos em posição fetal.
Estamos embotados, fechados, centrados no nosso umbigo, centrados em nós mesmos. Quando nascemos, há todo um processo de desabrochar, de abrir, de desenrolar, né? É bom que andemos com as costas eretas, o peito aberto, né? É o saudável, é o preferível, é o desejável. O embotamento é o análogo, é a essência, portanto, do que é involuído e do que é involução. Então, uma pessoa que embota, que se fecha, que cada vez mais se volta para o seu próprio umbigo, esta está evoluindo. O que é, se nós analisamos esse movimento figurativo de embotamento, de voltar-se para o próprio umbigo, o que é isso? É o processo da soberba. É a soberba, mãe de todos os pecados. É o processo da soberba. Pessoas, eu já citei, torno a falar, já citei em outro momento, uma outra caminhada, né? Pessoas com transtorno de personalidade são pessoas que não conseguem passar, pelo menos não nesse nascimento, em outro sabe-se lá, não vão passar, sinto muito, não vão passar pelo processo de individuação. É impossível, não importa o que outros digam, né? Eu não estou nem li sobre isso. Eu já sei, não vão passar, porque estão embotadas. Estas estão evoluindo. Para elas passarem a evoluir, elas teriam que, no mínimo, fazer um esforço tremendo para frearem esse processo de embotamento. Isso é muito difícil. É muito, 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 muito difícil. É claro que todos nós nascemos embotados tendencialmente falando, né? Nós todos nascemos justamente voltados para o nosso umbigo, nascemos egoístas, nascemos bebezinhos egoístas, dependentes dos outros, de nossas mães e pais. Mas há todo um processo, então, de desabrochamento, de abertura, de entendimento de que eu preciso me abrir para o mundo, para os outros. E eu preciso caminhar com as minhas próprias pernas, mas não de uma maneira embotada, mas sim de uma maneira em que eu dou. Eu não pego para mim essa comidinha do umbigo, né? Eu não fico sugando eu me alimentando e me sugando nesse canal de umbilical, né? De cordão umbilical, eu comigo mesmo. Não, o meu cordão umbilical não será só com a minha mãe, mas será com todos aqueles que eu encontro através dos quais eu me alimento, não como um ser vampirisco, mas porque, de fato, nós temos uma conexão uns com os outros e nos permitimos isso, assim como alimentamos os outros também. Porque, ao nos abrirmos para sermos alimentados, também automaticamente o outro deveria, se abrir, se é uma relação de fato de mão dupla, para que nós os alimentemos, os outros, para que nós o alimentemos ou os alimentemos enquanto nos relacionamos com estes outros, sejam quem for. Então, o processo de involução, ele existe. Da pessoa que é ensimesmada, egoísta, narcísica e daí afora, né? A pessoa que ela é realmente voltada apenas para si mesma, ela se basta. Ela se basta. E tem pessoas que escolhem ir por esse caminho. Tem. E cada vez mais, vejam, o próprio estudo de transtorno de personalidade, até pouco tempo atrás, não era, e ainda não é, tá? E ainda não é tão bem desenvolvido, está sendo desenvolvido. E não é como se fôssemos chegar também ao ponto final da coisa toda, mas até pouco tempo atrás nem se dava atenção a isso. Malemar se sabia. Bom, até pouco tempo atrás não tinha nem a psicologia de maneira realmente palpável e científica. É pseudociência, isso e aquilo.
Não importa. O fato é que faz diferença em nossas vidas. E se a gente não se basta apenas na psicanálise, e se vamos para uma análise também justamente junguiana, se nós entramos em contato com uma TCC e tudo mais, nós vamos vendo que tem muita coisa. E que está apenas começando. Está só começando. E ainda que a gente fale de São Tomás de Aquino, que ele já havia desenvolvido de uma maneira muito maravilhosa também uma psicologia do indivíduo. Ótimo. Ainda assim, não faz nem um milênio. E isso é pouco tempo. É muito pouco tempo. Para nós que vivemos no máximo 100 anos, parece muito. Mas em termos humanos, é pouquíssimo tempo, gente. Pouquíssimo. Foi ontem. Foi nem a 1 segundo. Em termos universais, é fração de fração de fração de segundo. É ridículo. Quando nós saímos da nossa perspectiva umbiguista de acharmos que sabemos da cabeça e do coração de 8 bilhões de pessoas, quando saímos do nosso umbigo, da minha perspectiva de 100 anos de vivência, então 1000 é muito. Quando saímos do nosso umbigo de evoluído é isso, e nós temos que fazer assim e viver assim para daí estar tudo bem e estar evoluindo. Quando nós saímos dessas amarras de um mal que nos convence justamente que ele vence, quando isso não é verdade em absolutamente nenhuma religião que se preze, não só na cristã, mas nenhuma que se preze, o mal vence. Em nenhuma! Como que ele está ganhando? Ou a pessoa tem esse desejo e tem essa crença, e é apenas uma crença, mas ela jamais conseguirá cientificamente me provar que, de fato, 8 bilhões de pessoas estão evoluindo. E nós começamos a entrar justamente na seara do eu sou pessimista, eu sou otimista, e esse tipo de coisa, o que também é uma bobagem. Porque não depende da minha visão para aquilo ser o que de fato seja. E aí, é claro, para quem não acredita também, quem não estuda Jung, não estuda psicologia, não estuda o cristianismo, vai falar que o que eu falo também é bobagem. Mas pelo menos eu reconheço que é uma crença e que é também algo junguiano, que o arquétipo é a estrutura do universo. Ele estrutura em princípios universais o próprio universo. E, portanto, como disse Jung, somos cristãos mesmo sem querer, assim como somos platônicos, aristotélicos, agostinianos, tomasianos, mesmo sem querer. Somos. E, do mesmo jeito, somos cristãos. Estamos vivenciando o cristianismo, quer queiramos, quer não. Sermos cristãos ativos é outra história. Escolhermos tomar a nossa cruz e caminhar com Cristo é outra história. Mas estamos todos no caminho, uns caminhando de costas para trás, uns dando meia volta, uns pegando uns desvios, outros querendo passar na frente do mestre, enfim, mas estamos todos no caminho. Somos caminhantes. Mas isso não quer dizer que sejamos escolhidos e que aceitemos o chamado. Agora, entendendo que, mesmo antes da crença, psicologicamente, há toda uma teoria que corrobora justamente para o fato de que as coisas estão organizadas arquetipicamente, de acordo com aquilo que é bíblico e cristão, horas, então o mal é apenas em número de 1/3. Ele nunca ganhou e nunca ganhará. Ele faz muito barulho, ele faz muito marketing. Sinto muito para quem acredita na lábia desse safado,
na lábia desses demônios, não é verdade? Sinto muito para quem se deixa levar por jornais, influencers, coaches, gurus e o que seja. Sinto muito para quem não consegue sentar e refletir por um segundo por si mesmo e chegar a uma conclusão que é muito mais simples do que dizer sim ou não. Eu não sei. Quem está evoluindo? Quem está involuindo? Eu não sei. E é por isso que eu não julgo. Mas creio que o bem há de vencer. E que ele sempre está em maioria. E que, portanto, não há com que me preocupar. As pessoas podem não estar onde eu gostaria. As pessoas podem não viver e agir como eu gostaria. As pessoas podem não fazer o que eu faria. Graças a Deus, porque se o mundo fosse como eu gostaria, como eu faria, como eu espero que seja um dia, ele com certeza seria aí sim muito pior do que de fato o que Deus preparou para que seja. Do que de fato aquilo que Deus preparou para que seja. Porque ele com certeza é sim o sábio e aquele que sabe o que faz, portanto. Eu nada sei. Eu acho que eu sei. Eu nada sei. Graças a Deus que o mundo não é como eu quero, não age como eu quero e nem virá a ser como eu espero. E que tenhamos sempre humildade e parcimônia, mansidão e malícia para entender a língua da cobra, entender que a evolução está se dando todo momento e entender que aquilo que eu penso, que eu acho, que eu julgo, que eu espero, que eu faço, precisa ser deixado de lado quando se trata de analisar as coisas, ainda que seja impossível analisar as coisas absolutamente, objetivamente, sem a nossa pessoalidade. Mas eu digo, a nossa pessoalidade não pode passar à frente daquilo que é. E aquilo que é, isto sim é a verdade. E se eu não tenho capacidade de enxergar a verdade, não serão os jornais que me dirão qual é. É isso, meus caros. Tenhamos bom ânimo. Tenhamos bom ânimo. E, no mínimo, observemos e contemplemos a flor e façamos como Buda. Riamos. Até, caras máteras. Que não sejamos só matéria, hein? Mas também espírito. E que a alma se manifeste e nasça. Até, meus queridos.